Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Tomara que sim. Eu estou aqui no mergulho, né, nos pensamentos do Nietzsche, um filósofo muito importante dos nossos tempos, e ele escreveu aqui, ó, o capítulo 160, ó, aqui, ó, bem legal. Ele fala sobre seres fictícios. O vídeo é rápido, mas eu gostaria que você fizesse essa reflexão comigo sobre seres fictícios. Ele diz o seguinte: a arte ela é boa para inventar mitos e exagerar atributos ou características humanas, ou até inventar características e atributos humanos que sequer existem. Ele diz o artista, seja o dramaturgo, seja o pintor, seja o cantor, quando ele olha para o homem, ele só pode ver duas coisas: o rosto e a pele. É tudo o que ele consegue ver de um homem. E com isso, ele não consegue sequer definir o corpo do homem, que tem tecidos, músculos, veias, ossos, órgãos internos e tantas outras coisas. Assim, da mesma forma, quando ele olha para uma atitude, um ato de um homem, tudo que ele consegue ver é a ação, o movimento que o corpo fez. Mas ele não consegue sondar as intenções do coração, os medos, anseios, os receios, os porquês, as motivações reais, verdadeiras. E aí, quando isso vai para uma tela de pintura, para uma tela de cinema, para um livro, para a página de um livro, isso se eterniza e a gente vai contando de geração em geração que aquele indivíduo era dessa forma e cria-se um mito fictício em nossa cabeça sobre aquele indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que a gente tem em nossa geração como libertador, né? Você fala assim, esse cara é um libertador, um revolucionário, o Che Guevara, né? Tá eternizado nas páginas assim, pintado assim. E a gente cada vez mais descobre recentemente que ele era um assassino, quanto mais frio, nunca foi uma frente de batalha, gostava de matar pessoas que estavam no paredão, às vezes pela cor da pele, às vezes por conta da orientação sexual, mas mitologicamente a arte o plastificou assim, como um herói, né? Como uma pessoa, um exemplo a ser seguido. Um outro caso que teve até filme aqui no Brasil recentemente, como se fosse um herói pró-democrático, é o Marighella, não é? E é assaltante do banco, roubava, tirava aquilo que era de outrem, da posse de uma outra pessoa. E a gente, Marighella é considerado um herói aqui para nós brasileiros. E assim a gente tem tantos outros vultos, por exemplo, um clássico, Maria Madalena. Maria Madalena, ela é considerado por muita gente que não estuda a Bíblia, por exemplo, como uma prostituta. A prostituta Maria Madalena. Em algum local alguém pintou isso sobre ela, isso há milênios. E a gente vem reproduzindo isso, só que se você ler a Bíblia, não há citação de Maria Madalena como prostituta. Essa citação ela não existe. Então, assim, foi a arte, ela mudou, ela moldou o imaginário das pessoas e chegou à crença que se tem hoje sobre ela. E assim é sobre várias pessoas. Um cara espetacular, por exemplo, que a gente teve aqui no Brasil, Dom João VI, o imperador de Portugal, quando veio para o Brasil, trouxe toda a biblioteca, desenvolveu o Brasil mais do que qualquer outro país da América Latina, da América Central, da América do Norte, colocou o Brasil à frente dos Estados Unidos, foi o único rei da Europa que não foi vencido por Napoleão. Então, assim, o cara é um cara fantástico, um gênio. E como é que a gente tem Dom João VI? Quem é da literatura ou quem vai ao cinema é um gordo, atrapalhado, bobão, atabaroado, que gosta de comer coxinha, comelão, né? Glutão, glutão. É assim que a gente tem ele, porque as artes pintaram ele assim. O cinema pintou ele assim. E a gente incorporou essa imagem para a gente. E aqui eu quero fechar a nossa reflexão. Isso continua acontecendo todos os dias. No momento que você abre a página de jornal, no momento que você liga a sua televisão,
não é? Que você pega o seu celular, né? E que você começa a consumir uma informação de um jornal, de um meio de comunicação, de um blog, de alguém que tem um canal no YouTube, que tem influência sobre você, e que ele pinta alguém para você, né? Pronto. Aquilo ali forma, molda o seu imaginário. Como se aquela pessoa tivesse a capacidade de discernir toda a complexidade de um ser humano e plastificar em letras, em tinta, em imagem, e você compra aquela ideia. Uma das coisas, por exemplo, que a gente achou, pelo menos assim, quem para um minuto para pensar, não é? Que pegou, cara, assim, aqui no Brasil recentemente, foi a ideia do ex-presidente genocida. O que a gente tinha como genocida na história antes, né? A gente tinha como genocida na história, a gente tinha o Hitler, a gente tinha o Mussolini, Gengis Khan, a gente tinha o próprio Napoleão, pessoas que mataram abruptamente, violentamente, milhares de pessoas, né? A sangue fio, por maldade. E aí você vê o presidente da República tendo esse título e as pessoas acreditando que ele é genocida. Só que isso não tem nenhum tipo de conexão com a realidade, porque ele nunca matou absolutamente ninguém. E eu acho que talvez nunca nem tenha ferido ninguém, talvez nunca tenha tirado ninguém, mesmo sendo do exército, né? Não acho que nunca foi no fronte de batalha. E aí você fala, mas como as pessoas conseguem acreditar numa coisa que não tem conexão com a realidade? A arte. É muito importante a arte. Seja ela a arte clássica de um quadro, uma arte musical, ou a arte que está nos telejornais, ela consegue formar o seu imaginário e consegue dar credibilidade à sua imaginação, o seu modo de ver aquelas coisas. Por isso é muito importante você ser uma pessoa livre, é muito importante você ler, é muito importante você não ter lado, pesquisar várias fontes, ser independente, ser crítico de tudo e todos que estão falando qualquer coisa sobre você, ser autor do que forma o seu imaginário, correr atrás, buscar, não ser dependente do que alguém diz ou que alguém fala, porque ninguém, como diz o Nietzsche, pode definir a complexidade de um ser humano, seja do ser em si ou das ações que ele faz, porque tem muitas implicações qualquer coisa que alguém faz. É por isso que Jesus diz: de tudo que você deve guardar, ó, guarde o seu coração, porque é dele que procede as coisas boas e ruins para a vida. Mas como que as coisas boas e ruins entram no coração? Pela nossa percepção do mundo. E como é que a gente percebe o mundo? Pela visão, pelo olfato, paladar, pela audição e pelo tato. Portanto, aquilo que você vê, televisão, quadro, livro, aquilo que você ouve, rádio, telejornais, aquilo que você sente, acaba indo para o seu coração e fazendo com que ele seja bom ou mal, e conforme é o seu coração, assim são as suas atitudes. E é por isso que no dia do juízo final você será julgado. Finalizando nosso pensamento, por exemplo, o pai que paga a pensão ao filho todo mês. Aí você diz, nossa, o pai que paga a pensão ao filho todo mês, esse cara é muito correto. E às vezes ele não paga por ser correto, por amar o filho. Ele paga por medo de ir para a cadeia. Então a motivação não é ser correto, ser bom, ser honesto. É uma covardia, é o medo de ir para a cadeia. Então, assim, mesmo uma ação que a gente consegue ver, a gente não consegue sondar o seu interior e o que há de mais profundo dentro dela. Tomara que isso tenha feito algum sentido para você e que você possa se despertar como crítico da vida. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.